Olá, eu convidei para conversar comigo hoje o escritor Itamar Vieira Júnior, um dos maiores sucessos da literatura brasileira nessa década, com O Torto Arado e também agora com O Salvar o Fogo, seu novo romance, o segundo de uma trilogia sobre a relação do homem com a terra, mas também sobre questões raciais, sobre um Brasil profundo, um termo que ele assume orgulhosamente e rebate quem acusa de ser clichê. Itamar, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo na sua passagem aqui por Brasília ao estúdio do Metrópolis. É um prazer te entrevistar. Conforme eu falei, o Salvar o Fogo é o segundo romance de um projeto mais amplo, que passa pela relação do homem com a terra, mas passa pelas consequências e as permanências da escravidão, da relação do homem com o campo, entre negros e brancos, várias questões do país que permanecem até hoje. Como é que nasceu O Salvar o Fogo, a ideia desse romance? Sim, é muito curioso. Obrigado antes, Guilherme, pelo convite para estar aqui com você. É curioso porque quando eu comecei a escrever Torto Arado, eu não imaginava que essa história se desdobraria. Mas ao longo da escrita, lá pela metade do livro, eu percebi que eu não ia dar conta de escrever e narrar sobre tudo que eu queria contar, né? Ainda me debruçar sobre esse tema que eu considero importante. Porque a gente fala de relação de homens e mulheres com a terra, e no caso dessas narrativas, as histórias se passam no campo do Brasil, no Nordeste brasileiro, na Bahia mais especificamente, mas eu estou falando de um tema, eu estou narrando um tema que é importante para todo e qualquer ser humano. Porque eu acho que o direito à terra, o direito ao território, ele é parte da condição humana. Não há vida sem terra e território. E aí eu não estou falando apenas das pessoas do campo, eu estou falando de mim, de você, eu estou falando das pessoas que estão nos assistindo. Esse é um direito elementar, e não só do brasileiro, é um direito que passa toda a humanidade, né, no mundo. Então, eu percebi que era impossível desdobrar aquela história sem deixar o livro muito inchado, né? E ali eu descobri que eu precisava voltar a escrever. E já naquele momento, durante a escrita de Torto Arado, eu já passei a colher os elementos que eu queria, as coisas que eu fui descobrindo ao longo da escrita de Torto Arado, para no momento oportuno escrever este romance. Eu ainda recordo, Torto Arado foi publicado antes em Portugal e depois no Brasil, porque não tinha editora no Brasil para publicar. Eu não cheguei nem a mandar, porque eu não acreditava que houvesse interesse em publicar essa história. Mas depois que o livro foi publicado em Portugal, eu fui atrás de editora. Eu me lembro que o primeiro editor que eu tive contato foi um editor da Todavia, o Leandro Sarmatz. E eu escrevi um longo e-mail para ele falando do projeto, e eu ainda disse que era o começo de um projeto maior. Eu estava indicando a ele que Torto Arado era o começo de uma narrativa que continuaria. Mas depois não toquei mais no assunto, porque eu sou muito cioso daquilo que eu faço. Então eu digo, deixa eu executar para poder, falar mais sobre isso. E foi dessa maneira que surgiu a narrativa de Salvar o Fogo. E ela também se desdobra numa próxima história, numa próxima narrativa, que eu não sei quando chega, também não tenho pressa, mas que acho que a intenção é fechar esse ciclo que foi iniciado com Torto Arado. Mas eu vou guardar as perguntas sobre a terceira narrativa para o fim da entrevista, para fazer você ter que assistir até o fim para saber. O segundo, quando você estava escrevendo do Torto Arado, você já sabia a história que você queria contar do Salvar o Fogo? Lá pela metade da história de Torto Arado, eu sabia onde eu queria ir, né? Para que paisagem eu queria ir. Eu queria fazer esse caminho, esse fluxo do interior do estado, da Bahia, da Chapada, me aproximando cada vez mais da capital, da cidade, que é o lugar onde eu nasci. Embora eu tenha uma origem, meus avós, meus bisavós, meu pai foi criado no campo, então eu queria fazer esse percurso, e a metáfora do rio é a metáfora perfeita, porque o rio está sempre caminhando, né, correndo para o mar. Então eu tinha isso em mente. Eu tinha em mente também a ideia
de trazer a igreja como uma personagem, para falar um pouco, porque a gente ali, tanto na história de Torturado quanto em Salvar o Fogo, essa história tem ali as personagens, os leitores chegam até essas personagens pelas suas narrativas, mas são histórias individuais que vão reverberar numa história que é coletiva, que pertence a todos nós, né? Que por fim fala um pouco das nossas origens, da história do Brasil e das permanências também que a gente vive ainda no nosso dia, né? A sobrevida da colonização, a sobrevida da escravidão, a sobrevida do genocídio dos povos originários, ou seja, eu queria que isso viesse. E eu sabia que para trabalhar, para imaginar essa personagem, a igreja, eu precisaria deslocar, trazer novas personagens, uma nova história que fosse construída no entorno dessa grande personagem que é a igreja, que é crucial para entender o êxito do empreendimento colonial escravista. Então, ali eu já sabia, mas claro, tinha ideia das personagens. Tem uma personagem, inclusive, de Torturado, que os leitores vão descobrir ao longo da leitura de Salvar o Fogo. Eu não conto, que é para ler o livro. E tinha outros personagens que depois foram crescendo e ganharam esse contorno que está na história, né? Que está no romance. Você fala, como você falou, a igreja vira uma personagem no Salvar o Fogo, seja na cobrança de impostos dos colonos, né? A palavra de certa maneira é essa. Tem também me policiando para não dar spoiler aqui, tem também uma cena de violência forte. Você encontrou, bom, para quem não sabe, o Itamar ele é servidor público do INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Você encontrou nas suas andanças no campo, no meio rural, muito a igreja ainda exercendo um papel de manutenção do status quo? Também. Eu sempre falo, Guilherme, eu gosto de ressaltar isso, a minha atividade no INCRA, ao longo de 17 anos, eu continuo servidor, embora esteja licenciado agora, me permitiu entender e compreender o Brasil em mais profundidade, né? Porque uma coisa é você fazer leituras, né? Você acessar o conhecimento acadêmico. Outra coisa é você poder estar lá entre as pessoas e ver as marcas desse passado, as desigualdades do Brasil, né? A nossa história, a nossa formação de uma maneira muito, muito forte, muito viva, muito presente. E nesse espaço eu encontrei a igreja e organizações vinculadas à igreja em situações muito diferenciadas, né? É bom que a gente fale disso. Eu estou falando da igreja enquanto instituição e estou pensando de como ela foi importante para o êxito do empreendimento colonial escravista. Este é um ponto. Mas a igreja ainda é detentora de terras. A igreja no passado do Brasil, ela foi grande, ela tinha domínio sobre inúmeras pessoas escravizadas. Acho que foi a maior instituição a ter escravizados que eram chamados de escravos da religião. Ou seja, a igreja tem um papel que pouco se discute em relação a tudo isso. Mas eu gosto de ressaltar também que há um lado progressista na igreja. Então, a pastoral da terra, por exemplo, né, a pastoral da criança, esses movimentos que estão ali, que não são compartilhados por todo na igreja, têm uma importância muito grande para a luta de camponeses e camponesas também. É uma coisa que pouco se fala, mas que é bom que a gente compreenda que a igreja é essa instituição que é grande, muito presente, mas que é complexa e que guarda contradições dentro dela, né? O que aparece em Salvar o Fogo é uma coisa que acontece em algumas comunidades que tem a igreja ainda detém o domínio da terra e que não reconhece o direito dessas pessoas. Então a gente vai encontrar casos na Bahia, a gente vai encontrar casos em outros estados, pelo Brasil afora, que isso ainda existe, mas isso não representa todo o corpo da igreja, né? Há um outro movimento mais progressista e que está sempre ali prestando assessoria jurídica, cuidando, denunciando, inclusive violências, né, contra camponeses, que é esse lado progressista que é ligado à pastoral da terra. Então, mas o que aparece em Salvar o Fogo é justamente essa instituição que é milenar, né, e que de fato é parte da história
do Brasil, é parte da história da colonização do continente americano. Eu sempre lembro que quando os colonizadores chegaram aqui, eles não chegaram sozinhos. Quase todos trouxeram um sacerdote. E a primeira coisa que fincaram nesse solo foi uma cruz cristã. E essa cruz muitas vezes significou o apagamento de muitos saberes e culturas que existiam antes neste território, né? No território americano. Então, é mais sobre isso que a história tangencia, que a história vai tocar. Sobre esse papel através da história da igreja na constituição do país. A cruz, a espada e um terceiro, né, que dizem que uns historiadores que eles trouxeram. E a colonização foi feita com esses instrumentos. Você escreveu Salvar o Fogo, começou a escrever Salvar o Fogo durante os momentos mais tensos da pandemia de Covid-19. Acho que até você falou numa entrevista que em um determinado momento você teve que parar. Parei. Quanto que te influenciou, você percebe que te influenciou de alguma maneira você ter escrito num momento tão humanamente atroz como aquele que a gente viveu? Eu acho que um momento de muita introspecção. E eu comecei a escrever Salvar o Fogo, eu cheguei a escrever acho que 40 páginas ao longo de março e abril de 2020, no começo da pandemia. Sabíamos que era algo grave, mas não imaginávamos que tomaria aquela proporção, né? O Brasil foi uma calamidade, 700 mil mortos. E aí, depois de escrever essas 40 páginas, eu percebi que não era um momento propício para a criação, né? Toda a minha energia pessoal estava para aquele momento. O que é que está acontecendo com o Brasil? O que é que está acontecendo com o mundo? Que enfermidade é essa, né? Então, toda a energia ficou focada naquele momento. Eu também estava vivendo um momento particular, pessoal, muito interessante, porque era quando o Torturado foi conquistando seus leitores aos pouquinhos ali. E como ficou tudo muito confinado, acabaram os eventos presenciais, eu entrei numa maratona, numa rotina de lives, de encontros virtuais, que ocupavam o meu tempo e era algo absolutamente novo para mim. Então, eu só consegui, de fato, retornar à história depois que eu tomei a primeira dose da vacina. Porque parece mais de um ano depois, porque parece que ali existia uma luz no fim do túnel de que a gente conseguiria atravessar aquela fase tão difícil. Demorou, mas hoje a gente tem consciência, né? Deixou marcas profundas na gente também. Mas eu penso que esse momento de introspecção, mais tarde, né? Esse momento de grande... esse evento que nos traumatizou de alguma maneira, mais uma vez expôs as desigualdades, expôs as diferenças, porque essas diferenças, que são as diferenças que estão aqui nessas narrativas, porque o impacto da pandemia não foi o mesmo para todo o país, né? Existiam pessoas mais vulneráveis, né? Quais eram os corpos mais vulneráveis naquele momento? Né? De que região a gente está falando? De que lugares? Quais são as pessoas? Ou seja, o que é que aconteceu com os povos indígenas naquele momento? O que é que aconteceu com as comunidades negras rurais, com as comunidades negras periféricas? Ou seja, o impacto da pandemia não foi o mesmo para todos. Quem perdeu o emprego, enfim, e mais uma vez expôs, né, até os ossos essa nossa grande desigualdade. Então, pensando por esse lado, mais uma vez ver exposto tudo isso, só me fez ter certeza, né, daquilo que ainda precisa ser contado, daquilo que precisa ser narrado. E não é narrar, Guilherme, para simplesmente, não é um sentimento, eu diria assim, de masoquismo, né? Vamos falar do sofrimento, vamos falar enfim, dessa história do Brasil, que parece que as pessoas conhecem, mas no fundo não conhecem tão profundamente. Porque para que a gente possa planejar, projetar um futuro diferente, a gente precisa enfrentar aquilo que nunca enfrentamos de uma maneira direta, que é justamente conhecer o nosso passado, porque é nele que estão as chaves para que a gente entenda as desigualdades de hoje. E a partir desse conhecimento, a gente pode projetar um presente, um futuro diferente, né? Sim. Talvez minha geração, a sua, ainda não veja o impacto de tudo isso, mas as gerações seguintes certamente verão, e eu espero que seja positivo para elas, que elas possam, por fim, projetar
e ter acesso, que a gente possa mitigar essas desigualdades que são históricas e que as pessoas muitas vezes internalizam como algo natural, que nunca vai ser superado. É quase um darwinismo social, né? Então, a gente precisa modificar isso. E a arte é uma maneira interessante de se fazer isso. Não é a única, mas ela tem um outro alcance, ela chega à intimidade das pessoas e é por isso que eu tenho escrito também. Você já falou em algumas entrevistas de que você sempre teve preocupação com a sua literatura de não fazer algo hermético, de fazer algo que chegasse, né, ao leitor. E também já falou que você não consegue desvincular a literatura de uma atitude política, já que, conforme a gente falou agora há pouco, antes de começar a gravar, tudo, de certa maneira, é político. Você, quando decidiu se tornar escritor, tinha também... Você já tinha isso na sua cabeça arrumado? Quer dizer, você já sabia, não, eu quero transformar o mundo, de certa maneira, com a minha literatura? Eu nem sei se eu decidi ser escritor, porque essa história é tão antiga. Começou que era quando eu era criança, assim, que eu comecei a escrever e ler, e que eu me sentia à vontade naquele mundo da leitura e da escrita, que eu acho que é parte de mim. Aí quando me perguntam quando começou, eu acho que nunca teve um começo, de fato. É uma coisa que surgiu comigo e que eu não consegui ainda elaborar. É como se fosse o Itamar que precisa criar somente, e não uma decisão consciente, deliberada, de que eu queria ser escritor. É bem complexa essa questão. Mas eu penso que a literatura talvez seja isso. A literatura me cativa enquanto pessoa, enquanto ser humano, pelas possibilidades que ela representa, né? No fundo, não é nada, não é muita coisa. Né? Ela não tem uma função dada, mas ela pode permitir com que todos nós, compartilhemos uma experiência que é única, que é universal, que é individual, particular, mas que alcança esse lugar universal, que é humano, né? Quando a gente fala de afetos, quando a gente fala de amor, de sofrimento, quando a gente fala de história, de coragem, de tanta coisa, estamos falando, no fundo, de atributos que atravessam o Brasil, o Japão, a África do Sul, a Rússia, ou seja, são atributos humanos, e a literatura permite com que a gente compartilhe isso. A partir das nossas narrativas, das nossas trajetórias, da nossa história, né? E compartilhar isso, eu acho que nos devolve a possibilidade de exercer algo que a história foi nos tirando ao longo do tempo, né? A própria colonização foi nos tirando muita coisa, que é a capacidade de exercer alteridade. Porque exercer alteridade não quer dizer que você será uma personagem como esta, né? Mas que você é capaz de se colocar neste lugar e entender as razões dos caminhos dessas personagens. Não só dessas, eu estou falando das obras mais populares, as consideradas parte do cânone literário universal. E é isso que a literatura me possibilita, né? E claro, quando ela me possibilita isso, no fundo, e eu estou escrevendo a partir deste meu lugar, a partir das minhas convicções, né? A partir do que eu entendo que é humano, ela é um ato político. E eu estou compartilhando essa minha visão política com os leitores também. Eles não necessariamente são obrigados a concordar, né? Mas ainda assim é bom que a gente torne esse debate plural, né? Que eles possam acessar outras maneiras de narrar e de ver o mundo, e a partir disso até elaborar as suas próprias, né? Isso é muito de repensar as suas ou de reafirmar as suas maneiras de pensar o mundo, ou seja, a literatura me permite tudo isso. E acho que é nesse sentido que ela... E quando você fala, no começo da sua pergunta, né, que você coloca que eu penso, eu não gostaria que minha literatura fosse hermética, que ela fosse lida apenas por acadêmicos, pela universidade, porque é isso que acontece com alguns autores. Eu nunca almejei esse lugar de intelectual, ou esse lugar de pensador, né, ou esse lugar de que estava criando algo novo, absolutamente novo. Nunca reivindiquei esse lugar. Para mim é muito mais interessante, como criador,
e quando você escreve, quando você pinta, quando você dirige um filme ou uma novela, no fundo você está ali querendo alcançar as pessoas como um comunicador, né? Comunicando coisas relevantes do seu tempo. Acho que isso, inclusive, é o que quem inscreveu as pinturas rupestres nas cavernas queria isso. Sim. Marcar para que as gerações futuras pudessem ler aquilo e tirar algum conhecimento daquilo. Sim. E aí, pensando nesse sentido, para mim, quando já escrevi de diversas formas. Acho que em algum momento da minha vida já escrevi de uma maneira hermética. E aí eu fui pensando no meu próprio processo de escrita, e aí eu cheguei a esta conclusão: eu quero ser o mais simples possível, porque para mim é importante que o livro seja acessível, que ele possa encontrar aquele corpo da pessoa que está na universidade, que pode estar elaborando conhecimentos, né, importantes, acadêmicos, né, intelectuais, mas que também uma pessoa que trabalha servindo café ou na limpeza não se sinta incapaz de ler essa história, que ela se sinta convidada a ler. E isso tem acontecido muito, né? São muitos relatos que eu escuto de amigos professores que presenteiam lá a merendeira com torturado, ou então uma pessoa que passa pela rua de São Paulo e mais de uma pessoa já me disse: olha, encontrei seu livro ao lado de um morador de rua, a capa lá toda gasta, ele lá coberto, mas estava lá seu livro. Ou seja, para mim, de fato, não estou dizendo que todos devem intentar isso, mas para mim, que estou contando essas histórias, que são também vividas por personagens em situação de vulnerabilidade, né, vulneráveis, que estiveram na outra ponta ao longo da história, que essas pessoas, né, que são as personagens destes livros, possam também alcançar tudo isso. Então, é um trabalho consciente, que eu faço de uma maneira consciente, de querer tornar essa literatura acessível também, sem fazer concessões. Porque eu percebi que para narrar o que eu acredito, para escrever sobre as coisas que são relevantes para mim, eu não preciso utilizar uma linguagem sofisticada, rebuscada. Eu posso fazer tudo isso de uma maneira simples também, de uma maneira acessível. Embora tenha vários termos locais que regionais, você usa, regionais que você usa, que as pessoas têm que recorrer. Eu aprendi várias palavras. Geralmente são pessoas que têm uma boa bagagem cultural e leitura, que precisam acessar essas palavras mais locais, né? Que fazem parte desse lexo popular, que embora eu não reproduza, claro, como escritor eu estou fazendo uma mediação entre a realidade, o mundo real, e o leitor. E ali tem muito do Itamar como leitor, elaborando linguagem também. Mas eu gosto de levar algumas palavras desse léxico mais popular, para que os leitores dos diferentes estratos sociais possam acessar também. Sim. Acho que isso enriquece nosso vocabulário, nossa cultura. É uma forma de entrar no universo, né? Também. Você falou de cânone, quais foram... Você tem com clareza quais foram os autores da literatura brasileira, da literatura universal, que mais te influenciaram, que você mais percebe que te influenciaram? Essa é uma pergunta sempre difícil, porque eu vou sempre deixar alguém de lado. Mas, bom, eu gosto de ressaltar a importância, por exemplo, que autores como Machado de Assis e Lima Barreto tiveram numa fase da minha vida, que era justamente o começo da adolescência, que eu acho que foi se sedimentando ainda mais essa vontade de escrever. Depois, já mais no fim da adolescência, autores como Jorge Amado, e no início da vida adulta, Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, tiveram uma grande importância para a minha formação enquanto autor. Tem alguns autores estrangeiros que também eu acho que contribuíram para essa minha visão de mundo. Eu gosto de citar alguns aqui. A Toni Morrison e o James Baldwin, por exemplo, foram importantes e ainda são importantes para que, de fato, eu conseguisse olhar para a minha história de uma maneira diferente do que a gente tratava e pensava e elaborava no Brasil, né? A partir
E depois autores caribenhos fizeram isso também, já mais tarde, né? Depois dos 30. Estou pensando em autoras como a Maryse Condé, que vem sendo publicada no Brasil, a Jamaica Kincaid, mas também o Jacques Roman, o Aimé Césaire, né? Todos esses também me deram uma noção, uma compreensão dos processos que nos trouxeram até aqui, muito interessante. E, além disso, quem mais? William Faulkner, o Hermann Hesse, ou seja, esses autores são autores que eu gosto de fazer referência, mas eu estou deixando vários de fora, né? Estou pensando no Saramago, que foi importante durante um tempo de minha vida. Mas eu acredito que tudo aquilo que eu li e que não foi citado aqui, de alguma maneira, até as coisas que eu não achava tão boas, de alguma maneira foram importantes para que eu chegasse a esse lugar, assim, de entender o meu próprio processo, a minha narrativa e dizer, não, eu quero escrever a partir deste lugar, eu quero escrever com essa escrita, né? com essa linguagem. Todos eles me contribuíram para que eu elaborasse essa linguagem com que eu venho narrando essas histórias. Nos dois romances, né, tanto no Salvar o Fogo quanto no Torto Arado, a relação entre irmãos é uma coisa muito importante. É claro que no Torto Arado, a Belonísia e a Bibiana são um romance, né? Mas também não dá pra gente ignorar aqui a relação dos outros 5, Luzia, tive que anotar porque eu não lembrar de todos. Luzia, Moisés, Joaquim, Marinha e Zazal, no Salvar o Fogo, também é um romance, de certa maneira. Sim. Primeiro, por que esse tema é tão importante para você, visivelmente importante para você? E é algo da sua relação com seus irmãos aí? Você tem 3 irmãos, né? Tenho 3 irmãos. Tem muito da minha relação com irmãos, não só da minha, mas também de meu pai com os irmãos, de minha mãe com os irmãos, né? Isso é muito fácil de compreender. Eu acho que a família é esse primeiro núcleo social que nós temos contato, né? E que nós vivemos durante longo tempo, grande parte ou toda a vida, né? A gente vive entre essas pessoas. E aí, para mim, é muito difícil compreender uma personagem, compreender a mim mesmo também, sem me relacionar com o outro e sem relacionar essas personagens com o outro. E acho que o espaço mais imediato de relação, o primeiro núcleo, né, social de relação, é a família. Né? E a família é um núcleo menor, mas a gente não se relaciona apenas com a família. Nos relacionamos com nossa comunidade, com a sociedade. Ou seja, ela é o primeiro, mas espelha muito do que acontece com outras pessoas, né? Com a sociedade. E, para mim, é só por isso que a família surge nessas histórias com grande peso, com grande força. É porque são histórias que estão baseadas nessas trajetórias familiares, mas que também elas são trajetórias familiares que falam da nossa vida social no Brasil, né? De como às vezes uma questão que atravessa uma família não atravessa apenas uma família, são coisas que são reproduzidas na sociedade em uma outra escala. E isso, para mim, é importante, imaginar, pensar esse espaço mais imediato, esse espaço social mais imediato, para que a gente conheça em profundidade as personagens. A gente vai conhecer elas a partir das suas ações, dos seus mundos, dos eventos importantes para seu mundo, mas também a partir da relação que ela mantém com as pessoas, próximas ou não tão próximas assim. Você sempre fala de como... Bom, a gente vê nos seus livros que eles têm mulheres muito fortes como personagens. E você sempre fala que elas são naturalmente inspiradas em mulheres fortes da sua família. E eu fico sempre curioso quando eu vejo você falar em entrevistas de saber mais sobre essas mulheres. Então eu queria te pedir, se puder escolher algumas, mas contar um pouco quem são essas mulheres fortes da sua família que te inspiraram a escrever. Essas mulheres são as mulheres que fizeram parte da minha educação. Eu não tive irmãs, mas era uma casa que tinha minha mãe, que tinha minhas avós, tanto paterna quanto materna. Minha mãe só teve irmãs, então tinha minhas tias. Meu pai tinha muitas irmãs, né? Meu pai já não é vivo, que também participavam da nossa educação. Ou seja, para mim, essas mulheres, até bisavós eu conheci, Guilherme, também, né? Elas fizeram parte de todo esse universo.
tias, avós, era uma casa uma casa que eu falo era uma família, né? Porque quando não estávamos na nossa casa, estávamos na casa dos familiares. Então eu imagino essa família como uma grande casa. E essas mulheres, cada uma à sua maneira, foi imprimindo um pouco a sua marca na minha vida. Muito criança, eu aprendi a observá-las. E, claro, vi coisas muito difíceis, muito tristes, porque o espaço da família não é muito diferente do espaço social, né, da sociedade. A família muitas vezes espelha todas as violências que a sociedade carrega. Então, eu estou pensando que eu nasci num país, né, que é machista, que é misógino. Essas mulheres ocupavam um espaço na hierarquia da vida inferior, mas ao mesmo tempo eram atravessadas pelas violências, mas ao mesmo tempo eu via uma força, porque elas não se conformavam com isso. Elas sempre reagiam, cada um reagia de uma maneira diferente de reagir, reagia à sua maneira. E acho que no meu imaginário elas se inscreveram como personagens fortes, heróicas, em certo sentido. E daí que quando eu penso a literatura, muitas vezes eu penso a literatura a partir desse lugar também. Essas personagens estão espelhando essas mulheres da família. Não só essas mulheres da família, porque com minha atividade também como servidor e andando pelo interior do Nordeste do Brasil, eu encontrei muitas mulheres em lugares de liderança, né, em posição de liderança, às vezes presidente da associação, ou lá como diretora do sindicato, ou então como liderança de movimento social. Ou arrimo de família também. Arrimo de muitas como arrimo de família, porque às vezes o marido morre, ou elas são abandonadas, ou o marido vai trabalhar no corte da cana em São Paulo, em Goiás, e elas ficam lá sozinhas no interior, cuidando, liderando suas famílias, trabalhando, né? Então tudo isso me fez também perceber o lugar que essas mulheres ocupam, e que é meio paradoxal, né? Porque eu estou falando das classes populares, na periferia das cidades também, como elas exercem liderança. E aí a gente olha para as instituições do país, para um Supremo Tribunal Federal, ou para o Congresso Nacional, ou para o Executivo, quantas mulheres ocupam lugares de destaque, lugares de poder. Ainda é muito pequeno o espaço que elas ocupam, né? No STF, por exemplo, negras, então... né? Mulheres negras, então, é pior ainda. E aí, você pensa, o STF só tem 2 ministras mulheres e nenhuma negra. Você vai para o Congresso Nacional, 15%, 16% das parlamentares são mulheres, ou seja, e enquanto na outra ponta, no campo, né, nessa área mais vulnerável, às vezes a mulher mesmo atravessada por violências, elas estão lá, porque só restam elas para fazer isso, e estão ocupando posições de liderança, de poder. E perceber tudo isso também me fez querer narrar a história a partir desse lugar que é real, né? Porque já que essas mulheres, talvez se fosse um romance sobre o Congresso Nacional, eu não encontrasse, até desse o protagonismo para elas, mas seria numa outra proporcionalidade. Sim. Já no campo, essas mulheres, elas estão fazendo as coisas acontecerem, elas estão na linha de frente, muitas vezes até ameaçadas de morte, né? Num espaço de muito mais vulnerabilidade, porque não dá para negar o machismo, a misoginia. Elas são atravessadas por múltiplas violências. Além do racismo, né, de tudo isso, são atravessadas por violências que os homens da sua comunidade não são. Então, para mim, é importante narrar a partir deste lugar. Né? E, no fundo, as mulheres da minha família reverberaram nessas mulheres que são personagens, mas também nas mulheres camponesas que eu conheci ao longo da vida. Sim. O que te fez, Itamar, despertar para essa sua preocupação tão central na sua essência com a função social da terra? Porque se pensava que você tem 2 profissões, né? Servidor público, uma formação de geógrafo, que você exerce como servidor público, e uma formação de geógrafo que, de certa maneira, você também exerce como escritor, porque você também é fruto disso. E como na sua escrita você fala também, esse tema é tão importante como a gente está tratando. Onde foi que veio o estalo para você? Porque você não é de uma família que tenha nascido... que você não nasceu no meio rural. Né? Embora a família adivinha. Mas essa memória faz parte da minha família. Isso é uma das justificativas, não é a única. Porque meu pai foi criado até os 15 anos no campo.
Então, muita coisa que ele falava em casa. Eu lembro que nós morávamos num apartamento, num prédio pequeno de 3 andares, e morávamos no primeiro andar. Meu pai não deixava a gente assoviar depois das 18 horas, quando entardecia, porque ele dizia que ia chegar cobra em casa. Era coisa que ele carregava. E eu me imaginava, como uma cobra vai subir aqui no apartamento, né? Mas era coisas que ele carregava dessa vida no campo. E ele foi criado pelos avós, ele não foi criado pelos pais. Esses avós não eram alfabetizados, eram agricultores, não tinham terra, trabalhavam em terra alheia, passavam imensas dificuldades, passaram fome, porque nem sempre conseguiam permissão para cultivar. Ou seja, essas memórias sempre fizeram parte da minha vida. Sempre na Bahia, sua família? Sempre na Bahia. Depois, eu fui para trabalhar no INCRA, por necessidade, né? Eu tinha me formado, eu achei que eu seria professor, eu fiz concurso para professor e para trabalhar no INCRA, até passei para professor, mas na hora de decidir, o INCRA me pareceu interessante, porque era uma vida, claro, eu não tinha noção da burocracia do serviço público, mas ao mesmo tempo não era apenas essa burocracia dos processos administrativos. A gente saía do lugar, do escritório e íamos para o mundo, né? Para a vida, encontrar as pessoas no campo. E quando eu cheguei no campo, Guilherme, o primeiro momento foi de choque. Eu fui trabalhar no Maranhão. E eu trabalhei 3 anos no estado do Maranhão. Quando eu cheguei no campo, aqueles romances que eu li na adolescência, Vidas Secas, Menino de Engenho, o 15, da Raquel de Queiroz, Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, Grande Sertão e o poema do João Cabral, Morte e Vida Severina, voltaram tudo assim à minha mente. E eu disse, como é que pode? Esses romances foram escritos há 60, 70 anos, naquele momento que eu cheguei lá, e a vida continua a mesma. Pouca coisa mudou, pouca coisa modificou, né? Ali eu encontrei pessoas vivendo em situação de escravidão, né? Eu participei de eventos, inclusive, para debater e discutir isso enquanto servidor. As marcas do passado do Brasil estavam expostas, pareciam ossos ali, muito, muito marcante, muito importante. E aí eu percebi, e aí eu fui me aprofundar nessa leitura, nessa pesquisa, né? Desse mundo histórico e social do Brasil. E percebi que a questão fundiária, ela é um dos pilares da nossa desigualdade, né? Desde quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, até a Lei de Terras, em 1850, que só permite o acesso à terra àqueles que podem pagar por ela. E mais tarde, quando o Brasil, o último país do mundo, a aderir à abolição, né, ao projeto de abolição, muitos abolicionistas daquele tempo queriam a abolição da escravatura acompanhada de uma reforma agrária, porque como é que essas pessoas vão viver? E a reforma agrária não veio, não existiu. Ou seja, muitas daquelas pessoas passaram a viver errantes, se sujeitando a trabalhos degradantes, e essa roda nunca parou de girar, né? Ou seja, as pessoas que foram parar na cidade mais tarde, que vinham desse processo de escravidão, foram ocupar as periferias da cidade e continuam numa situação de subalternidade. As que permaneceram no campo também não conseguem acessar a terra de uma maneira, né, igualitária. Então, eu percebo que esse é um tema importante, é um tema ainda fundante das estruturas que fazem do Brasil esse país desigual. E como trazer isso para a literatura, né? Eu estava num lugar fértil, né? Onde a vida das pessoas não é uma vida simples, não é uma vida desprovida de profundidade. Essas pessoas carregam mundos, esperanças, traumas muito fortes. E era um terreno muito fértil para narrar essa história. Eu comecei a narrar Torto Arado muito, na adolescência, muito influenciado por esses romances que eu citei aqui, que quando eu cheguei no campo vieram à mente e eu fiquei em choque. Eu disse, como o Brasil pode ser ainda igual a essas obras que foram escritas há tanto tempo? Porque você começou a escrever na o Torto Arado na adolescência, ele tinha um original de 80 páginas, de 80 né? páginas, que se perdeu numa mudança. Numa mudança. Mas a história, claro, ainda bem que se perdeu, né, Guilherme? Porque não tinha a leitura de mundo, essa experiência que depois adentram essas histórias, que vão adentrar essas histórias, né? Mas lá já tinha Belonise e Bibiana?
tinha Belonice e Bibiana, mas não tinha o nome, elas tinham um outro nome. Falava da relação delas com o pai, não lembro, mas falava da relação delas com o pai e falava, elas moravam numa propriedade rural, que era muito o que eu imaginava, onde meu pai vivia, mas sem nenhuma referência prática de mundo, né? Então essa história foi escrita, mas Torturado é o título desse tempo. Porque foi quando eu li Marília de Dirceu, que aí eu estava escrevendo essa história, que deveria ter um nome simplório, assim como Quatro Estações ou alguma coisa assim. E aí eu li esse poema e eu me lembro que eu estava escrevendo a história e aí bati o olho naquele verso, o frio ferro do Torturado, e eu disse, o nome dessa história é Torturado. E quando eu comecei escrever a versão definitiva, eu acho que tinha um outro título, lá pela metade da história, aí eu disse, eu estou escrevendo o mesmo livro, é aquele livro do passado. Então, esse título, Torturado, esse objeto, que é um objeto símbolo do campo, que atravessa a vida das pessoas, mas é um arado que é torto, que é enferrujado, que é velho, fala um pouco dessas estruturas que se mantêm ao longo do tempo no Brasil. Sim. Aí eu disse, não, o título é esse. E, enfim, eu só pude escrever essa história porque, de fato, eu tive essa experiência no campo, né? Eu pude ver que aquelas vidas, cada vida daquela, guardava uma odisseia, guardava um mundo dentro de si, né? E que acho que me fez entender que o Brasil não conhecia o Brasil. Bom, e não era minha pretensão fazer o Brasil conhecer o Brasil. Nunca imaginei que esses livros fossem chegar a tantos leitores, mas ainda assim, e também não é a visão do Brasil como ele é apenas o testemunho de Itamar, né? É uma visão, né? É uma visão de mundo, mas ainda assim pode revelar muita coisa para quem não conhece o campo do Brasil e para quem não vive e que não teve não teve a oportunidade de viver essa experiência também, né? E o título de Salvar o Fogo veio da onde? O título de Salvar o Fogo vem de uma entrevista do Jean Cocteau, que ele fala de... São fontes bem distintas. Bem distintas. Né? E aí eu lembro que perguntaram ao Jean Cocteau o que é que ele salvaria se a casa dele... Ele tinha muitas obras de arte, tinha livros, tinha os filmes, né? Os filmes lá. O que é que ele salvaria se a casa pegasse fogo? E ele disse, eu salvaria o fogo. Ele não usa a palavra salvar o fogo, ele diz, né, o verbo está lá flexionado, salvaria o fogo. Mas aí me fez pensar sobre muitas coisas, né, sobre o fogo com esse elemento, como esse elemento da história humana, da trajetória humana, mas também como metáfora para muita coisa que nós carregamos em nós. Né? O desejo, por exemplo, é associado ao fogo. Então, eu já tinha história, já escrevia a história, mas não tinha o título. E acho que me deparar com essa referência foi importante para que o título viesse. Até porque a personagem, uma das personagens principais, a Luzia, ela vive numa comunidade rural e essa comunidade a hostiliza, acusando ela de incendiar as coisas, de manipular o fogo. A gente não sabe se isso é verdade, mas enfim, o fogo tem uma importância central na narrativa, assim como a faca tem uma importância muito grande na narrativa de Torturado, e eu acho que o título foi bem, pelo menos para mim, bem oportuno, porque fala de muitas coisas, deste elemento que é ambíguo, que pode significar destruição, mas que revolucionou a história humana, porque a gente passou a cozinhar os alimentos, a gente passou a dominar o fogo, a poder roçar, a poder fazer muitas coisas a partir do fogo. Então, e essa ambiguidade eu acho que espelha a nossa vida, espelha a condição humana, né? Porque em contraposição, o maniqueísmo muitas vezes do cristianismo, da religião, que divide o mundo em certo e errado, em bem e mal, e as ontologias ancestrais, que aqui estavam antes, eram mais complexas nesse fluidas, sentido, né? Você se vê parte de uma geração, Itamar, como anos depois foi chamada a geração de 30, né? Ou, enfim, vários períodos da literatura. Você vê pares quando você olha para a cena da literatura brasileira? Vejo. Quem são as pessoas? Eu vejo antepassados, vamos dizer assim, também, pessoas que pavimentaram esse caminho para que estivéssemos aqui,
E hoje eu vejo uma cena literária muito interessante, muito pungente no Brasil. Que tem, eu detesto rótulos, Guilherme. Você escreve isso? Até quando falam de romance regionalista, sobre a geração de 30 e 45. É um termo super... É um termo que... complicado. Né, porque regional em relação a quê? Essas pessoas estavam narrando a partir de seus centros. Regional era Machado de Assis. Né? Pois é. Falava do Rio de Janeiro, por que não? E aí eu não gosto desses rótulos, mas eu vejo um movimento na literatura brasileira que tem questionado a história como ela foi contada, a história oficial, que tem adentrado em questões que eu acho que faz parte de um movimento que não foi fundado hoje, nem há 2 décadas, há muito mais tempo, que é um movimento que também revê a nossa história a partir de uma perspectiva daqueles que eram subalternizados. Então, pensando nesse sentido, são narrativas decoloniais, eu penso, contracoloniais, que estão indo de encontro a uma história oficial. E aí eu poderia citar muitas pessoas que estão nessa perspectiva, cada um à sua maneira, também escrevendo, né? A gente tem aí autores como Jefferson Tenório, a Eliana Alves Cruz, né? O José Faleiro, tem a tem própria o Ferrez, Ana Maria Gonçalves, né? A Ana Maria Gonçalves, que eu até digo assim, sem Ana Maria abriu portais pra gente, a Conceição Evaristo, né? Com todas as dificuldades, colocou seus livros no mundo e tem influenciado uma geração de autores, de leitores também. Ou seja, o Paulo Lins com Cidade de Deus. Ou seja, eles pavimentaram esse caminho para uma fluidez. Hoje já tem a Eliane Marques, né? Tem tantos outros autores, cada vez mais as editoras têm publicado esses autores que vêm com essa contranarrativa, dá uma perspectiva que sempre foi dos subalternizados, né? E que já era desconsiderada, ou seja, enfim, acho que a gente vive um momento novo, muito interessante da literatura e espero que as estruturas, as editoras, o meio literário consiga acompanhar, porque é um momento até de vanguarda, eu diria, né? Porque a gente tem, não estou dizendo que a gente está rompendo com estruturas, mas a gente tem acrescido a literatura com narrativas que antes eram tidas como menores. Então, e eu acho que a grande procura que essa literatura tem tido, né? Todos esses autores que eu citei aqui são autores que têm frequentado listas de vendas, né? Que seus livros têm circulado, há grande interesse neles também por parte dos leitores, e esse interesse não é um interesse despretensioso. Acho que condiz muito com o momento que a gente vive no Brasil. E com algumas mudanças passadas que estão... a gente está colhendo fruto dessas mudanças. Era exatamente né? isso que eu ia falar. Eu acho que não dá pra gente... Minha visão, ver se você compartilha dela. Não dá pra gente dissociar esse momento que a gente está encarando a questão racial, Sim. talvez com a maior potência que a gente tenha feito na nossa história, das cotas raciais. Né? Exatamente, não dá. E de tudo que veio antes, né? Porque tudo que a gente tem construído ainda o decreto da abolição, que só tinha 2 artigos. O último dizia, revogue-se as disposições em contrário. Mas, ou seja, não teve nenhum amparo. E tudo que se pensa sobre justiça social, reparação histórica, é um artigo que a gente tem acrescido a esse decreto da abolição. Então, a lei de cotas, a regulamentação do trabalho da empregada doméstica, né, o ensino da cultura e da história afro-brasileira nas escolas, as cotas para concursos públicos e outras coisas que a gente tem vivido. Justamente, tudo isso é um artigo que estamos acrescendo e avançando, né, neste tema, nesta pauta, para, por fim, fazer uma reparação que nunca foi feita. E aí eu me preocupo às vezes porque muitas pessoas dizem agora tudo é racismo, só se fala em racismo no Brasil. Mas não é, eu acho que nunca enfrentamos isso de frente. E este momento é um momento muito, muito profícuo para que esse tema venha. E é reflexo, como você disse, da lei de cotas nas universidades. A gente teve aí uma geração de pessoas já
que foi incorporada ao ensino superior, e essas pessoas já estão deixando, já são egressas da universidade, e ela sai elaborando pensamentos, ela sai querendo se identificar no que está sendo feito no campo das artes, na literatura, no cinema, na música, ou seja, tudo que tenha ocorrido não é nada desvinculado. Tudo tem relação com esse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Então, não é a literatura... uma pessoa falou algo assim, será que a literatura brasileira, além dessa ladainha escravista, alguém escreveu isso em algum lugar. E eu fiquei pensando, nossa, mas quantos séculos de literatura brasileira já temos? E sempre foram as histórias dos privilegiados, que ocuparam esses espaços privilegiados, que foram narradas, com honrosas exceções, né? A da Maria Firmina, do Lima Barreto, da Carolina Maria de Jesus. Mas o resto todo, até uma professora daqui de Brasília, da UNB, professora Regina Dal Castanho, que tem uma pesquisa imensa sobre literatura no Brasil, e os dados são assustadores. Ela pega a literatura contemporânea dos últimos 30 anos e ela diz assim, 85% foram escritas por homens brancos do Sudeste. Acho que não chega nem a 5% autores negros. Ou seja, num país tão diverso, com uma constituição étnica e cultural tão diversa, porque somente essas pessoas ocupam esses lugares, né? Então, o que tem acontecido é justamente um equilíbrio. Estamos bem longe desse equilíbrio, mas o começo de um equilíbrio, porque cada vez mais autores negros, indígenas têm tido espaço para contar a história a partir das suas perspectivas, né? Contar as suas narrativas que foram sempre tidas como menores, né? Como aquelas que não mereciam ser contadas. Você sempre trabalhou no INCRA, no Nordeste? Sempre no Nordeste, sempre. Embora, sim, participasse... eu venho a Brasília com muita frequência, né? Por causa do trabalho. E aqui eu tinha contato com servidores de outros estados, né? E com suas realidades, eu podia compreender, embora não tenha visitado em loco esses lugares. Mas eu tenho um pouco de noção do que é o Brasil a partir do que eles me contavam também. A partir das leituras que eu fazia também. Sim. Durante o governo Bolsonaro, você várias vezes foi provocado a dar opinião sobre o governo. E curioso, eu observei agora na pesquisa para essa entrevista, como você variava em alguns momentos. Crítico você sempre foi, mas em alguns momentos você era um crítico nitidamente contido, no Roda Viva, por exemplo. Eu percebo que você escolhe muito bem a forma de criticar. Nas suas colunas na Folha, você já foi, né, mais enfático. Enfático, acho que é a boa palavra. Vamos lembrar que acho que o Roda Viva foi em início de 21, eu acho, né? Foi. E as colunas na Folha, a grande maioria foram depois disso. E o Itamar, fenômeno literário, tinha tamanhos diferentes também em cada momento, que te protege, de certa maneira, protegeu, imagino, de eventuais represálias. Mas você sofreu algum tipo de represália por ter criticado o governo? Que eu saiba, não. Embora é muito difícil a gente ter consciência das estruturas que estão por trás, né? Por exemplo, ano passado eu tentei obter licença e não consegui. E eu sabia que pessoas que eram ligadas ao momento, ao governo, conseguiram também. Então, mas diretamente nunca eu cheguei a esse lugar, né? Nunca me senti atingido, pelo menos pessoalmente, claro. No coletivo eu me senti atingido ali, como os servidores do INCRA se sentiram atingidos, mas pessoalmente não, nunca me senti perseguido. Isso não aconteceu. Agora, quando você estabeleceu essa diferença, talvez pelo tamanho que o livro ganhou... Você tinha clareza disso ou não? Eu acho que eu sou melhor escrevendo do que falando. Eu tenho essa consciência. Então pode ser por isso, né? Entendi. Na escrita eu acho que eu sou mais incisivo, mais duro. Mas não foi uma coisa consciente, não? Talvez existisse ali inconscientemente
uma ideia, eu queria me proteger de alguma maneira, porque eu sabia que se algo desse errado, eu ia ter que enfrentar tudo sozinho. Não vou dizer que não havia ali naquela entrevista um instinto de autoproteção. E na escrita depois eu consegui me soltar mais, né? Consegui ser mais direto. Mas eu também não queria parecer tão passional, tão apaixonado. Porque de paixões o Brasil anda farto. Né? Ou seja, essa ideia, esse mundo das redes sociais criou um mundo tão distorcido, né? Ou você é ou você não é. A gente perdeu a capacidade de compreender que errar é humano. Ou você é vilão ou você é mocinho. Esse mundo das redes sociais é muito isso. E eu preciso me policiar para não entrar nessa onda, nessa narrativa. Então, para mim, era muito importante também ter um equilíbrio. Eu acho que quando a gente fala sobre determinados temas, não desapaixonado, de uma maneira mais honesta, mais direta, a gente tem grandes chances de chegar até as pessoas, né? Por outros caminhos, de fazer elas compreenderem coisas que não seriam compreensíveis num ambiente conflagrado, de disputa, de discursos, né, de debate. Eu imagino isso. A racionalização ela é um instrumento muito importante para você quebrar essa coisa do ódio, né? Da falta do diálogo.